Fala pessoal, tudo bem com vocês? A rescisão de Maicon revela muito mais do que uma simples despedida. A decisão não foi consensual. O vestiário tá tenso. E eu descobri alguns bastidores que eu vou revelar pra vocês nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Bom, pessoal, não é novidade pra ninguém que o Grêmio tá desestabilizado, nervoso, completamente fora do tom, com jogadores líderes e experientes dando piti em algumas partidas e deixando o time na mão, como foi o caso do Maicon contra o Corinthians. O Diego Souza correu o risco de ser expulso, o Rafinha também, que fica simulando falta, peitando o juiz e tudo mais, entre outros líderes do elenco que não tem mais contribuído. Gente, eu tô custando a entender essa rescisão do Maicon. E tô fazendo uma série de leituras para tentar chegar numa conclusão. E é óbvio que ela é difícil, porque o vestiário, como vocês sabem, é um ambiente sagrado. Talvez a gente nunca descubra ou saiba o que aconteceu para o Grêmio rescindir com o Maicon. O Maicon é um dos jogadores mais simbólicos da história do Grêmio. Porque ele é fiador de um jeito de jogar que o Grêmio adotou durante um ciclo vitorioso que não acontecia por 15 anos. O Maicon chega no Grêmio em 2015 e resgata o clube e se torna capitão do Penta da Copa do Brasil. E na Libertadores da América, quando ele se machucou e não conseguiu dar a sua contribuição, ele dizia pro Renato que o Arthur tinha que jogar. O cara que podia roubar a posição dele, como roubou. E ele dizia pro Renato botar o Arthur, porque ele não estava 100%. Essas atitudes do Maicon transformaram ele num ídolo. Num cara que resgatou o clube, que participou da Recopa em 2018 também, e que, especialmente pelo seu jeito de jogar, fez do Maicon o fiador desse sistema tático imposto pelo Renato nesses 5 anos que ele teve no Grêmio, e que transformaram o Grêmio, sim, no melhor futebol do Brasil, uma frase que virou folclórica depois, mas que realmente naquele período o Grêmio jogava um futebol que encantava e tinha resultado ainda. E o Maicon influenciou uma série de volantes e meio-campistas que surgiram no Grêmio e que jogaram ao lado dele, com aquela pisada com o pé em cima da bola, jogando futsal na grama, fazendo a bola correr, protegendo a bola no meio de campo. Um jeito clássico, lindo de jogar. Todos os volantes que jogavam do lado do Maicon queriam fazer como ele. Matheus Henrique, Darlan, o Wallace antes, o próprio Arthur, o Jailson. Cara, todo mundo queria jogar como o Maicon, e o Maicon fez o time jogar desse jeito. É um negócio maluco. Esse cara teve uma nota no site do clube. Então, assim, ninguém vai me convencer que foi pela expulsão contra o Corinthians. Um erro, ele deixou o time na mão, estava nervoso, o Filipão não gostou, visivelmente, mas há uma distância, né? De um jogador cometer um equívoco desse e você rescindir. E outra, eu não posso tratar o Maicon como qualquer jogador, porque ele não é qualquer jogador. Então ele merecia um tratamento diferente. Uma nota consensual. Pelas informações que vêm de Porto Alegre, não foi consensual. Primeiro porque o Maicon não estava em Porto Alegre. Os jogadores receberam folga de 3 dias, domingo, segunda e terça, se reapresentam só na quarta, e o Maicon estava no Rio de Janeiro com a família. O Jorge Machado, empresário do Maicon, foi chamado nas dependências da Arena e foi comunicado que o Grêmio estava rescindindo. O Maicon já estava no fim do ciclo dele no Grêmio? Sim, todos nós sabemos. Ele mesmo já tinha anunciado que em dezembro pararia a sua vida no Grêmio. Depois ele pretendia jogar mais 1, 2 anos, não sei. O Maicon quer ser treinador de futebol, mas ele está com problemas físicos e estava encerrando a sua história no Grêmio. Tá bem. Para você interromper isso, antecipando por 4 meses... uma história dessas, uma história que o Maicon tem com o Grêmio, me desculpem, não é por uma expulsão. Senão o Diego Souza também, que roubou o cartão da mão do juiz e não foi expulso por preguiça do árbitro, por sorte, também merecia uma punição. Uma rescisão de contrato, que onera o clube, que interrompe a passagem de um dos jogadores mais emblemáticos da história recente do clube. Um dos maiores jogadores da história do Grêmio, por que não? O Maicon vai dar uma entrevista coletiva nos próximos dias e eu duvido muito que ele vá chutar o balde. Eu já vi declarações públicas do Maicon nas redes sociais, só com palavras de gratidão ao Grêmio. Eu duvido que o Maicon aumente essa fumaça, né? Aumente essa fagulha, crie um problema maior para o Grêmio nesse momento.
Mas não sei, realmente não sei se daqui a pouco ele não vai para os microfones e fala exatamente o que aconteceu. O fato é que as informações dão conta de que não foi como um acordo. E eu lamento muito que o Grêmio tenha encerrado a trajetória do Maicon desta maneira. Um videozinho de agradecimento e uma nota no site do clube. O Maicon merecia mais. Não sei o que está acontecendo no momento, não sei se ele está sendo responsável por algum problema de vestiário, não sei, realmente não tenho essa informação. Mas daria para resolver de outra forma. A gente tem que entender também, aí são leituras, né, que esses jogadores históricos, o Grêmio está passando por uma reformulação no seu elenco. E é muito difícil você fazer isso, é um processo muito doloroso, porque esses caras ganharam muitos títulos, você vai valorizando eles ano a ano com premiações, bonificações, aditivos salariais e tudo mais, e esses caras vão ganhando uma importância no vestiário acima dos demais. E eu não estou dizendo com isso que é o caso do Maicon, que era uma laranja podre, não estou falando isso, mas muitas vezes esses caras eles têm um outro tamanho, e às vezes você precisa tirar. O Felipão não gostou da forma como o Maicon foi expulso contra o Corinthians. Mas, de novo, para isso virar uma rescisão, não sei. Agora, o que eu ouvi de pessoas próximas do Felipão é de que ele não vai abandonar a barca, não. Não põe a mão no fogo por ninguém, o futebol é muito dinâmico, muda todo dia. Tem o episódio de 2012 que todo mundo lembra, tem pessoas cogitando isso no Grêmio, porque ele sai ali faltando algumas rodadas para terminar o Brasileirão, depois de ter ganhado a Copa do Brasil com o Palmeiras no meio do ano, sobre o Grêmio inclusive. Depois, isso. Não, o Grêmio ele pega na semifinal. Acho que ele ganha do Coritiba na final. E aí, no Brasileiro, o time encaminhando para o rebaixamento e ele pede para sair, faltando alguns jogos. O Gilson Klein assume, o time cai, ele não consegue evitar o rebaixamento e ainda comanda o time na Série B no ano seguinte. Para o Felipão não ficar marcado, né, com o rebaixamento, ele acaba saindo do Palmeiras na reta final. Cogita-se que ele faça o mesmo. Daqui a alguns jogos ele resolva desistir. Pelo que eu ouvi, isso não vai acontecer. O Felipão está muito empenhado em tirar o Grêmio dessa situação. E o que eu ouvi foi o seguinte, o Felipão vai tirar o Grêmio de onde o Grêmio está, custe o que custar. Talvez, e aí é bem talvez mesmo, eu realmente não sei, talvez uma das medidas tenha sido já a saída do Maicon. Não sei de que forma o Maicon poderia estar atrapalhando nesse momento, porque de fora a gente entende o Maicon como uma liderança positiva e um cara extremamente necessário nesse momento, mesmo sem jogar. E mesmo quando ele joga, mesmo que por alguns minutos, ele dá um passe, uma assistência para o gol contra o Cuiabá, por exemplo, que deu a vitória para o time, em uma das pouquíssimas vitórias que o time tem no campeonato. E não tem um jogador parecido com o Maicon dentro de campo. Mas eu não estou nem falando dele dentro de campo, estou falando dele fora. E ao que parece, pelo menos o que nos passa, é que a importância dele fora sempre foi gigantesca. Se não está sendo, bom, aí o Grêmio tomou uma decisão que eu ainda lamento pela forma como foi, por todo o histórico e toda a importância que tem o Maicon. Agora, de tudo que eu ouvi também dessas pessoas próximas ao Felipão, é de que o vestiário, que a coisa não tá legal. E talvez a gente veja outras saídas, outras mudanças nos próximos dias. Porque essa reformulação precisa ser feita, o Grêmio precisa estancar essa sangria, precisa sair de onde está e você precisa tomar medidas drásticas. E é por isso que eu digo para vocês, muita gente fala, o Felipão errou aqui, abriu meio campo contra o Flamengo, não sei o que, tudo é verdade, gente. O Felipão não é incriticável. As críticas aos erros que ele cometeu são totalmente procedentes. Agora, eu não tenho dúvida que sem o Felipão seria pior. Seria pior. O Grêmio estaria numa situação... Vocês imaginam, ou imaginem, o Thiago Nunes, o Wagner Mancini, o Guto Ferreira comandando o Grêmio com o time nessa situação? Não segura o rojão. Não segura o rojão. O Felipão tem peso para isso. Tem estofo para segurar essa bronca. Mesmo se o Grêmio cair. Ele é o cara que pode afastar jogador, que pode fazer a escalação que ele bem entender, e ele tem o respeito. Jogadores líderes, jogadores cascudos e experientes, não são fáceis de lidar. Mas ninguém no Grêmio tem um tamanho maior do que o Felipão. Ninguém. O Felipão é pentacampeão mundial com a seleção brasileira. O Felipão treinou Portugal.
O Felipão é multicampeão pelo Grêmio. O Felipão é um emblema do clube. Então ninguém é maior do que ele. Só ele tem o respaldo para fazer o que precisa ser feito. E precisa ser feito. Vamos torcer porque realmente não é fácil. Eu lamento muito pela forma como o Maicon saiu, de verdade. Mas se foi necessário, a gente vai ver ali na frente, né? Se foi necessário, se foi salutar, se foi... Se ajudou, se foi benéfico, não sei. Mas eu confio no Felipão. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!